Olá, queridos! Hoje estamos aqui em mais um bate-papo com o Bispo Danilo e hoje eu estou com um convidado muito especial, meu amigo, Bispo Neto, advogado e também líder do Ministério de Jovens da nossa igreja sede. Seja bem-vindo, Bispo Neto, é uma alegria poder recebê-lo no nosso bate-papo. Que bênção, estou muito feliz de estar aqui nesse convite, conversar com você, uma pessoa que eu admiro muito, tanto no ministério, como pai de família, como líder, e vamos estar aqui batendo esse papo. Glória a Deus, Bispão. Bispão, conta um pouquinho para nós como foi que iniciou o seu ministério, o seu chamado em Deus, que hoje o senhor está há quantos anos já à frente do Ministério de Jovens? Nós estamos aí há 5 anos, liderando a rede de jovens, mas meu ministério começa há 10 anos atrás, né? Eu tenho uma caminhada de 10 anos como líder de célula, liderando jovens com pequenos grupos, mas tem mais ou menos uns 5 anos que a gente está liderando, eu juntamente com a minha esposa, os jovens aqui da sede do Monte Palmas. Glória a Deus. Bispo Danilo, eu cheguei em Palmas, como a maioria dos jovens de Palmas, veio do interior do estado, a gente veio do interior buscando, né, estudar. De qual cidade? Dianópolis. Dianópolis é sudeste. É, uma das cidades referência no sudeste do Tocantins, no interior. Provavelmente tem uns 23 a 21 mil habitantes. Eu vim para Palmas para buscar estudar, buscar crescer na vida, né? Então, quando eu chego aqui em Palmas, eu era um jovem que eu tinha praticamente tudo. A minha família me supriu em basicamente tudo, mas eu tinha um vazio dentro do meu coração. Eu tinha um vazio, algo que não era preenchido com nada. Estava em volta de pessoas, mas ao mesmo tempo eu tinha uma tristeza muito profunda. E aí um dia eu encontrei Jesus. E quando eu encontrei Jesus, a minha vida ela mudou completamente. Eu penso que o jovem ele precisa ter um encontro verdadeiro com Jesus. Muitas vezes os jovens de hoje vão procurar preencher esse vazio na bebida alcoólica, nas drogas, na prostituição e em várias outras coisas que o mundo pode oferecer. Mas quando o jovem ele encontra verdadeiramente Jesus, como eu encontrei, a vida dele é mudada. Naquele momento, Bispo Danilo, quando eu encontrei Jesus, Deus gerou sonhos no meu coração, que eu não tinha sonho de constituir família, sonho de ter projetos em ajudar outras pessoas, né? Jesus ele realmente me preencheu de tal maneira e principalmente ele despertou dentro do meu coração um sonho para o ministério. Eu entendi naquele momento da minha conversão que Deus não estava me chamando apenas para eu ver o mover de Deus nessa terra, mas para eu participar desse mover nessa terra, ser uma pessoa ali que venha contribuir para a expansão do reino de Deus. E aí, né, há 10 anos atrás, em 2015, Deus coloca esse projeto no meu coração, esse sonho chamado de servir Ele, né, principalmente voltado para os jovens. Glória a Deus. O senhor também é advogado, atua? Também sou advogado, eu tenho algumas causas na justiça, atuo mais nessa parte de planejamento patrimonial, inventário, então atuo mais nessa área. Formei em Direito em 2016, né, e tenho um advogado também. Então o senhor hoje é um bispo advogado, trabalha no ministério e atua também como advogado. Isso, né? Eu exerço o ministério hoje como líder de jovens, também sou advogado, também sou servidor público. É totalmente possível a gente ter uma vida ministerial acumulada também com a vida profissional. E dedicar ao Senhor. Dedicar ao Senhor, né? Eu penso que os jovens precisam entender isso, que eles devem buscar também se qualificar, estudar, mas também servir o reino de Deus, né? A Bíblia vai dizer: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que a sua justiça e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então a gente precisa, né, buscar o reino de Deus em todas as esferas da sociedade, né? A gente tem várias esferas da sociedade, a igreja, a gente tem a esfera política, a gente tem a esfera familiar, a gente tem a esfera da mídia. A gente precisa crescer em todas as áreas, a gente precisa ocupar como igreja, como servo do Senhor Jesus Cristo, como embaixadores de Jesus na terra, a gente precisa ocupar todas as áreas da sociedade, inclusive, né, a política, como igreja, na família, na mídia, né, em todas as áreas a gente precisa estar ocupando. Quando eu comecei a exercer o ministério, eu tinha essa dúvida muito grande, que para mim, na minha cabeça,
servir Jesus era apenas estar ali às vezes na igreja, era apenas ali no ministério, era apenas ali na célula, e aí com o tempo eu fui adquirindo maturidade, identificando que servir Jesus também, eu posso servir Jesus na advocacia, eu posso servir Jesus na faculdade, eu posso servir Jesus lá no meu trabalho, na repartição pública, né? Em assim, todas as áreas eu posso honrar o nome de Jesus. E eu aprendi isso com o tempo, adquirindo essa maturidade na caminhada cristã. Glória a Deus. Que testemunho bonito, né, bispo? E nós vemos aí, bispo, como o senhor recebeu essa transformação. Eu também fui impactado pelo poder do Evangelho, de transformação. Eu era um jovem, tinha 18 anos, estava num momento assim, de turbulência da minha vida, né? Deus me libertou. E a gente vê a importância, né, da igreja, o poder da igreja influenciar e até mudar socialmente, né, as pessoas. Às vezes a gente sente a ausência do Estado, né, da dignidade, cidadania para o indivíduo, e a igreja, com o poder de Deus, consegue fazer isso, né, transformar vidas que poderiam estar gastando recurso do Estado gastando recurso do Estado com remédios, deprimidas, né, ansiosas, doentes. E a igreja chega com o poder dela e traz uma transformação social. E a gente vê essa importância no meio dos jovens, né? Como a igreja ela consegue trazer uma transformação, como o senhor disse, né? Eu comecei a sonhar, a igreja ajuda a formar cidadão, né? Cidadão de bem, cidadão que vai fazer diferença na sociedade, que ele começa a pensar na sociedade e trazer impactos diferentes na sociedade, né? E como é que o senhor vê essa atuação da igreja e como a igreja pode continuar se levantando, agindo no social? Eu concordo, né? A igreja ela tem um poder, um impacto muito grande na sociedade, né? A igreja, aonde tem uma igreja efetiva, ela consegue impactar aquela sociedade, aquela comunidade, as pessoas que estão ali em volta, transformando. Eu, particularmente, eu não conheço projetos tão efetivos como a igreja em pegar uma pessoa, muitas vezes que é usuária, nas drogas, no vício, no álcool, com família destruída, né? Quantas a gente como os líderes na igreja, a gente vê isso, pessoas que chegam ali totalmente com a família desestruturadas. Hoje é muito comum a gente ver muitos jovens de 14 anos, 13 anos, com depressão, se mutilando, e não consegue alcançar essa assistência, né, na medicina. E de repente vem o poder do Evangelho e consegue trazer transformação, cura, né? Então eu penso assim que o poder público poderia então voltar os seus olhos mais nesse trabalho que a igreja tem feito, né? Um trabalho que tem alcançado muitas famílias, né? A gente sabe que quando uma família ela vem para a igreja, ela toma essa decisão, ela abre o coração para Jesus, a vida dela é transformada. Eu nunca vi um outro projeto social que tenha tanto êxito assim como a igreja. A igreja ela tem um alcance, ela vai trabalhar tanto, né, nós somos seres triunos, corpo, alma e espírito. A igreja ela vai trabalhar, né, nessas três vertentes, né, nessa parte da alma, nessa parte do espiritual e essa parte também física que todos nós necessitamos. Muitas vezes um projeto social, muitas vezes, né, você vai no médico, vai trabalhar somente em uma parte, a parte física, né, mas a igreja ela consegue alcançar, né, um ser humano na sua plenitude, de uma forma completa. A igreja ela vai entregar o alimento tanto, né, para o natural, né, com um projeto social, também como a alma, como espiritual, um alimento completo que Jesus pode nos fornecer. Que para nós, né, assim, a Bíblia vai dizer que o homem é pó e ao pó retornará, porém ele é alma vivente. Sim. Né, bispo? A alma do homem não morre. A nossa somos eternos. Existe um tempo nessa terra, né, que o corpo, desde que ele nasce, ele começa a se degenerar. Né? Desde que o pecado entrou no mundo, só houve morte. O salário do pecado é a morte, né? E o corpo degenera, ficando velho, tudo na terra degenera. Porém,
a alma do homem não. E por isso até Jesus disse para a mulher samaritana, né, se você beber dessa água novamente, que é essa fonte, Jesus estava fazendo uma analogia ali, né, falando que ela bebia da fonte da alma dela, que ela já tinha tido vários maridos e não tinha se saciado. Se ela bebesse daquela água, ela voltaria a ter sede, mas se ela bebesse da água que Jesus tinha, ela nunca mais teria sede, que traria salvação para a alma dela. Forte. E ela bebeu daquela água e trouxe ali salvação eterna, né? A gente trabalha que uma alma vale mais do que o mundo todo. É a salvação da alma, que esse é o reino de Deus. Jesus veio para que Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu falo do meu filho, sabe, o bispo, olha, ele gosta, eu quero ser jogador de futebol, quero ser igual o Pelé, quero ser igual o Maradona, ele sonha alto, sabe? Quer ser igual o Messi, igual o Neymar. Aí eu falo para ele assim, meu filho, o seu pai tem a melhor profissão do mundo. Porque o papai, quando ele ganha uma vida para Jesus, essa alma, ela é eterna. Tudo que o homem faz nessa terra é perecível. Por mais que ele seja uma das pessoas mais famosas, mas um dia vai esquecer. Porque um dos significados de morte é esquecimento. Até Jesus está dizendo para os discípulos, não turbe o vosso coração, na casa do meu pai vai ter uma, porque eles estavam tristes que Jesus estava falando que ia morrer. Então, um dos significados de morte é ser esquecido. O senhor lembra do seu bisavô? Não. Então, daqui terceira geração, normalmente ninguém mais vai ser lembrado. Então, morte significa esquecimento, mas Jesus vai dizer para o homem que estava ao seu lado na cruz, que pediu para lembrar dele, hoje mesmo tu estarás comigo. E tem muita gente que talvez está até nos assistindo agora, que teme muito a morte, né? Porque tem essa dúvida, para onde eu vou depois da morte, né? E aí Jesus vai deixar bem claro, né? Jesus, ele vence a morte. Então quem tem Jesus no seu coração, né? Quem entrega a sua vida para Jesus, quem tem esse entendimento de quem Jesus é, não deve temer a morte, né? Tem gente que fica, né, temeroso a respeito disso, né? Mesmo que morra, e a salvação eterna. Salvação eterna. É isso que nos motiva, né? O trabalhar, o dedicar, porque muitas vezes o nosso trabalho, o nosso serviço, cuidando de jovens, cuidando de famílias, né, pregando, né, muitas vezes nos doando, muitas vezes a gente, com problemas pessoais, a gente está ali exercendo o ministério, o que nos alegra, o que nos motiva é ver as vidas sendo transformadas, as vidas encontrando Jesus. Assim como eu tive esse encontro com Jesus, para mim uma das maiores alegrias é ver as pessoas encontrando também Jesus, é ver as pessoas entregando a vida delas para Jesus. Hoje talvez o maior mal da juventude, da sociedade como se eu vejo, né, é a ansiedade, é a preocupação com o futuro, é a preocupação com as coisas que estão por vir. 1 Pedro 5,7 vai dizer, entregue sua ansiedade a Ele, porque Ele tem cuidado de vós. Se todo mundo ele entender que ele precisa entregar a sua ansiedade, entregar os seus problemas para Jesus, vai ver que a vida dele vai começar a fluir, a vida dele vai começar a andar, né? Jesus, ele não vai nos prometer a ausência de conflitos, a ausência de dores, a ausência de aflições, mas ele vai nos prometer que dentro da aflição, dentro da batalha, dentro da guerra, nós teremos paz. Esse é um dos significados da palavra shalom, né? Plenitude da paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus, ele venceu o mundo. Bispão, hoje, como o senhor trabalha muito com jovens, né? O seu ministério está mais voltado para a juventude, qual é a maior dificuldade do jovem hoje? É conseguir o primeiro emprego, se profissionalizar? Como o senhor vê hoje a juventude palmense e suas dificuldades? Como a gente trabalha com jovens, consigo identificar que tem vários grupos, né, dentro da sociedade de jovens. Tem aqueles jovens que eles não têm a qualificação necessária para entrar no mercado. Temos um grupo de jovens que tem qualificação, mas ele não tem a oportunidade de entrar no mercado de trabalho. Hoje, né, na igreja, pela idade que nós trabalhamos, uma das maiores dificuldades hoje
o pós-faculdade. Às vezes as pessoas formam, têm ali o curso de nível superior, eles não conseguem ingressar no mercado. Existe uma barreira, né, no mercado para receber esses jovens. A gente precisa, né, ter mais políticas públicas voltadas a isso, para a recepção do jovem ali no mercado de trabalho. E a maioria dos jovens que eu conheço, às vezes ele forma em uma determinada área e muitas vezes ele começa a trabalhar em uma área talvez de nível fundamental, de nível médio, ele não consegue entrar no mercado naquela área que ele formou. A gente vê vários exemplos de pessoas assim, tanto na igreja como na sociedade. A gente vai identificar várias pessoas nesse caso. Eu penso que esse é um dos maiores problemas que nós enfrentamos socialmente hoje em Palmas. Então, hoje o desafio é criar políticas públicas, fortalecer as políticas públicas que potencialize o jovem que saiu da faculdade e conseguiu o primeiro emprego, né? Ele encaixar no mercado de trabalho. Palmas em si, a gente precisa sempre estar reformulando algumas coisas, né? Porque Palmas é uma cidade nova, então ela está em uma expansão muito grande, né? A gente teve a inauguração de um núcleo lá da Igreja de Cristo, Monte Vitória, e eu fiquei impactado, tanto que Palmas está crescendo, tanto que Palmas está expandindo. Então a gente às vezes tem que estar sempre revendo, principalmente essa parte legislativa, urbanística de Palmas. A gente sempre tem que estar revendo essa questão da segurança, a gente tem que sempre estar revendo essa questão da legislação voltada para Palmas, né? Que Palmas está crescendo, expandindo de uma forma muito extraordinária, e aí o que pode acontecer é esse crescimento de maneira desorganizada e a ausência de políticas públicas. Isso, o senhor sabe do projeto que nasceu no nosso coração, né? Foi apresentado ao Senhor, e o que o senhor acha desse projeto, nessa pré-candidatura do Bispo Danilo para vereador? Olha, eu creio que, assim como eu falei no início da entrevista, cada vez mais nós precisamos da atuação de homens e mulheres de Deus em todas as esferas da sociedade, uma delas é a política. Eu creio que eu conheço já há bastante tempo, há 10 anos eu conheço o Senhor, e eu vejo que o Senhor é um homem íntegro, um homem correto, um homem de Deus, né? Eu já recebi muitas palavras, né, de Deus através da sua vida, né? Deus já usou muito você para ministrar na minha vida. Então eu creio que Deus está dando essa oportunidade, né, para você fazer diferença também na vida política, assim como Deus já tem te usado na vida ministerial, né? Eu penso que é isso mesmo que nós estamos precisando, cada vez mais pessoas que tenham princípios ocupando a política, ocupando todos os cargos de importância na sociedade. Eu penso que é muito importante isso, essa sua candidatura, né? Eu penso que ela vai estar trazendo o reino de Deus para mais uma esfera na sociedade. A gente precisa disso, de homens que vistam a camisa do Evangelho, dos princípios, da família. Eu creio que se for da vontade de Deus, ele vai te levantar em nome de Jesus, né, para expandir o exercício do seu ministério, não só na igreja, mas também na política. Amém. E esse é o nosso compromisso, bispo. Nosso compromisso de levar a integridade, a ética, a moral, os princípios para uma futura atuação, né, como representante do povo. Bispão, muito obrigado, mano. Valeu. Estamos aí. Muito obrigado pela sua presença. E eu queria que o senhor deixasse uma palavra de bênção pro pessoal. Glória a Deus. Vou estar olhando aqui para essa câmera. Eu quero te dar um conselho, você que está me assistindo. Você que é jovem, você que é pai de família, busque ter a habilidade de ouvir a voz de Deus. Uma pessoa que ela tem a habilidade de ouvir a voz de Deus, ela vai se tornar um bom filho, um bom marido, um bom patrão, ela vai se tornar melhor em todas as suas áreas. É buscar ouvir a voz de Deus.
Eu entendi que Deus ele está sempre falando e se comunicando com nós. Deus vai estar falando conosco através do som do rádio, né, através da natureza. Deus vai estar falando conosco através da palavra, de um louvor. Agora, a gente não consegue ouvir a voz de Deus quando a gente está distraído ou quando a gente está distante de Deus. Então, meu conselho para você, livre de todas as distrações. Foque em crescer mais em Deus. Foque em se aproximar mais de Deus. Eu creio que Deus ele vai te visitar, Deus vai falar contigo, Ele vai te ajudar a você tomar as decisões mais importantes da sua vida. Qual curso você vai fazer, qual mulher ou homem que você vai casar, se você deve abrir um negócio ou não. Ouça a voz de Deus, seja um homem e uma mulher atento e sensível à voz de Deus. Que Deus possa falar contigo, que Deus possa falar contigo através da palavra, através da adoração, através da natureza, no trânsito. Ouça a voz de Deus. Deus ele vai falar contigo, Ele vai te direcionar, e eu creio que isso vai acontecer em nome de Jesus. Amém. É isso, gente. E nós encerramos hoje mais um episódio do nosso podcast, e tenho certeza que você vai ser abençoado, já está sendo abençoado, e vai ser ainda mais abençoado. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Grande abraço.